Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, para todos os amigos, os irmãos em Cristo Jesus. Estou aqui para trazer mais um conteúdo da Palavra de Deus, do ensinamento do Apocalipse. Hoje é 13 de 2026, do mês 2, mês de fevereiro. E vou estar trazendo aqui uma leitura para que nós venhamos ter uma base e mais um entendimento da palavra de Deus no livro dos Salmos, no capítulo 7, no verso 11, 12 e 13. Vai nos dizer assim: Deus é o juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se ele se não converter, amolará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós vamos estar aqui falando do toque da quarta trombeta, que é a abertura e o cumprimento do quarto selo. Temos que observar, como eu já falei, que cada toque de trombeta tem dois soar. O primeiro soar é marcado, se dá quando Deus se levanta e faz o chamado para um homem liderar o seu povo para uma nova trajetória na terra. E essa trajetória ela vai acontecer marcada por fenômenos. E quando Deus faz o chamado, que é o aviso de Deus para que o povo se converta, se arrependa de seus maus caminhos, que o povo se una para ter o livramento, sair de uma situação para outra. Para que Deus converta o povo e faça uma limpeza na terra através da sua espada. Através dos fenômenos, acontecimentos, milagres e maravilhas, para acontecer a matança, o juízo de Deus contra a humanidade. Tá? E o segundo soar é marcado pelo maior evento dessa história, como aconteceu no caso de Noé e o dilúvio, no caso de Abraão e a destruição de Sodoma e Gomorra, e no caso de Moisés e a travessia do Mar Vermelho. Então, esses fenômenos, ele vem marcado de todos esses acontecimentos. E quando acontece, qual é o tempo, período dessas trajetórias? Essa trajetória, ela vai acontecer, a quarta trombeta vai acontecer marcado do capítulo 19 do livro de Gênesis até o capítulo 3 do livro de Juízes, quando Deus se levanta para livrar o povo de Israel através de Otiniel, né? Otiniel. Então, essas histórias, esses fenômenos, eles estão escritos no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué e Juízes, até o capítulo 3. Se dá a trajetória da quarta trombeta, que é de Abraão até Moisés. Vamos ver que cada trajetória, ela fica, o final e o começo, o final de uma trajetória para o começo da nova trajetória, ela fica um pouco entreligada. É necessário que entendamos isso, para dar continuidade a estes acontecimentos e ensinamento, né, das profecias de Deus. Quando a trombeta toca seu último soar, acontece o maior fenômeno. E nós vamos aprender no livro do Apocalipse, no capítulo
6, no versículo 7 e 8, vai nos dizer assim: E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia: Vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com a espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Esse registro bíblico aqui, ele vai falar que o cavaleiro amarelo recebeu poder para matar a quarta parte da terra. Então Jesus, no seu reino, como um juiz, regendo toda a terra, ele recebe poder e autoridade para reger a terra com vara de ferro, com a sua espada da matança, como já foi falado no Salmo 7, no versículos que eu li, 12, 13. 11, 12, 13. E como já foi explicado nos outros vídeos anteriores, é necessário que os meus amigos e irmãos procurem assistir desde o primeiro vídeo que eu coloquei no YouTube, no canal Fátima Caldas, para poder ter o maior entendimento de todas essas coisas. E vai dizer que o inferno o seguia. Por que o inferno seguia? Porque o pecado, ele sempre seguiu o povo de Deus. E o povo de Deus sempre, nas suas trajetórias, é marcado quedas, marcado a prostituição do povo, é marcado pelo pecado, pelas pessoas se contaminar com o pecado das nações, daquelas práticas pagãs. Então, o pecado é a morte, porque o fruto do pecado é a morte. E o inferno seguia. O inferno é o pecado que o segue a humanidade. E vai nos dizer também, no versículo 8, que Jesus recebeu poder para matar a quarta parte da terra com a espada. Aqui não está escrito o nome de Jesus, mas para quem tem a ciência, o conhecimento, a sabedoria de Deus e o discernimento, não tem como errar. Satanás nem recebeu todo esse poder, não. O poder todo está na mão do Senhor. Isaías 45, versículo 7 diz: Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e causo o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Ezequiel 21 fala da espada do Senhor, do seu filho, né? Então, quando ele recebe poder, ele vem forjar suas setas, através de quem, como citou aqui, da espada. Na época de João, era muito comum o Império Romano, as nações, elas guerreavam com espadas, os exércitos guerreavam contra o outro, fazendo a matança com a espada, né? Era a arma principal da época. Por isso é citado a espada do Senhor. Conforme com a fome. A fome, ela simboliza a miséria. Quando acontece uma época, um tempo de miséria, há uma mortandade pela fome, aonde todo ser vivente, muitos morrem, tanto faz animais como ser humano, como a erva verde, né? Perece, os frutos se acabam, a pobreza vem. E a fome, ela causa morte para as pessoas. A peste é mais um símbolo das enfermidades, como no caso do Covid, né? Que trouxe uma grande matança. E eu até na época eu tive várias visões com o Covid. E quando Deus me falou em uma visão que ele tinha vindo prestar conta com a terra através do Covid. E ele usou quem? Os governos,
para praticar a expansão do vírus na Terra. Isso foi feito casado pelos governos. E a esfera da Terra. A esfera da Terra são todos os governos autoritários que se sentem no poder de autoridade e forjam guerras, matanças através da fome, da peste, das enfermidades, dos fenômenos terrenos, que tem muitos fenômenos que acontecem aí que não veio do céu, mas que foi forjado, explosões, terremotos, forjado pelas dinamites que estão instaladas por debaixo das terras, na beira dos mares. Existe um central de dados que pode ser apertado um botão e causar tudo isso contra uma nação. Vamos entender por que o inferno seguia a morte. Nós vamos ver a trajetória de Jó, quando ele saiu lá de Sodoma e Gomorra, Jacó. Ele também passa por um período de fome, acontece uma diminuição do povo, diminuição daquele povo. Aquele povo sai a peregrinar para o Egito. Ali no Egito ele é sustentado, mas vai ter também o fenômeno das vacas magras, das vacas gordas, das espigas de milho, como está escrito já nos livros. E é necessário que você, meu irmão, você que quer aprender mais, leia as histórias dos livros, para você entender. Porque os vídeos não podem ficar tão longos. E lá está todo registrado, todas as dicas que eu vou estar dando aqui. E vai ser marcada ali o povo de Deus no Egito pela saída de Moisés, nascimento e saída de Moisés para Midian, o retorno de Moisés, as pragas, que foi ali uma mortandade pelos insetos, pelas moscas e cafanhotos e todos que está registrado lá. E também a saída de Moisés com o povo do Egito até a travessia do Mar Vermelho, a matança do exército de Faraó, e daí para frente as guerras através de Josué até a morte de Josué e o chamado de Otiniel, né? Então, esses são os registros que seguem o selo que foi lido aqui, o quarto selo. Toda essa trajetória. E é necessário que nós venhamos entender que as 7 pragas escritas no livro de Apocalipse, no capítulo 15, que é os últimos derramamentos das taças da ira de Deus, não tem nada a ver com as 7 pragas do Egito, tá? É necessário entendermos isso. E que os nossos irmãos, nossos amigos que estão aqui no canal, que estão assistindo lá no TikTok, Fátima Caldas, os livros do Soar das Trombetas, os vídeos, divulgue, comentem, compartilhe, se inscreva no canal para que venhamos ter um bom entendimento, porque na mídia está acontecendo muitos ensinamentos errantes, tortuosos, está deixando a população confusa, está deixando muitos preocupados, e a gente vê cada coisa, cada vídeo ali que só Jesus para ter misericórdia de certos ensinadores. Tem os teólogos, os estudadores, os bacharéis, e muitos não têm esse entendimento. Prego ali teoria da conspiração, teorias que não condiz com o verdadeiro ensinamento, heresias, e nós estamos vendo
eu tenho assistido, tenho acompanhado na mídia, pessoas que se dizem que vão ensinar o Apocalipse, mas não estão fazendo isso de bom grado. Tem pessoas que estão até cobrando para participar dessas aulas, né? E Deus não se agrada disso. Deus não está se agradando disso. Porque a palavra de Deus, ela necessita que tenhamos conhecimento, sabedoria, ciência e discernimento da palavra de Deus, para chegarmos à verdadeira palavra, o verdadeiro ensinamento da palavra. A palavra está escrita, mas é necessário que tenha o discernimento e a ciência da palavra. E nós temos que procurar entender que Deus, ele revelou para Zacarias os quatro animais ali, ele vai falar, mas Zacarias não pode jamais explicar o que seria, quando seria, como aconteceria, que tempo, épocas, né? O Senhor mostra para Daniel também e manda que Daniel cele, feche a profecia, porque não era para Daniel explicar e nem entender. Deus, mais na frente, vai mostrar através de seu filho Jesus para o apóstolo João e para João escrever o que viu, o que estava vendo, mas João ele estava vendo o que já tinha passado, que já tinha acontecido, estava vendo o que estava no presente e estava vendo também o que ainda ia acontecer. E João não podia entender e muito menos escrever as revelações de tudo isso. Ele escrevia as visões que ele via, mas não podia revelar os segredos das visões, tempo, épocas, números e somas. O Apocalipse é isso, é simbólico, é números, é simbologia de animais, não tem nada a ver com um animal de 7 cabeças, 10 chifres, não. Ali simboliza potências mundiais, potências que se sentaram no trono como maior potência, no caso do Egito, da Síria, da Babilônia, da Média Persa, a Grécia, Roma e até as potências anglo-americanas, como está hoje os Estados Unidos, sentado, e ninguém no mundo pode combater contra os Estados Unidos, porque é a própria vontade de Deus, e durará por um grande período de tempo, e só será derrubado pela própria mão de Deus, e não adianta reinos e nações se levantar, porque é a vontade de Deus. E por isso é um dragão em força, em poder, em autoridade. E não tem nada a ver com o animal descrito. Ali só é simbologia, tanto como as profecias de Daniel, as visões de Daniel. Os animais eram simbologias, simbologia da Grécia, simbologia do Império romano, simbologia do Império da Babilônia, ali, aqueles animais, cada um traz a simbologia para cada império. E é por isso que é difícil para entender, mas eu vou estar me esforçando para estar gravando mais conteúdo, trazendo mais ensinamento, tanto da profecia de Daniel, como do Apocalipse aqui, e só vou estar falando mais claramente desses animais, das potências, tempo e época, quando eu chegar no capítulo 13 de Apocalipse, quando eu fizer um vídeo no capítulo 13 e do capítulo 17 do Apocalipse. Aí eu vou estar trazendo uma clareza completa de tudo, por enquanto eu estou fazendo o discernimento da primeira etapa apocalíptica, que é a trajetória da criação da humanidade de Deus até o arrebatamento da igreja. Essa é a marcação da primeira etapa. A segunda etapa eu vou continuar fazendo depois que terminar a primeira etapa e depois entrarei para a terceira etapa. E vou estar ensinando, engrandecendo o nome do Senhor, como Ele me constituiu para esse tempo na terra. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que Deus abençoe
toda a sua casa, sua família, sua parentela, que Deus dê ânimo, força, fortaleza, discernimento, entendimento e sabedoria, conhecimento e saúde para continuar e muita fé e perseverança em nome de Cristo Jesus a todos. Amém.